Você não é pobre porque não ganha o suficiente. Você é pobre porque não entende a matemática da pobreza. E enquanto você não resolver isso, nenhum aumento, nenhuma promoção, nenhum bilhete de loteria vai te salvar. Vou te ensinar como construir riqueza com um salário baixo. Não algum dia, não quando as coisas ficarem mais fáceis. Comece agora mesmo com exatamente o que você tem. E vou fazer isso usando princípios que realmente funcionam. Não as bobagens que você vê sendo vendidas na internet por pessoas que nunca construíram nada além de seguidores. Os primeiros $100.000 são um verdadeiro pesadelo para acumular. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. É brutal, é lento, e isso exige que você faça coisas que farão seus amigos parecerem estranhos. Você vai andar a pé por lugares onde outras pessoas dirigem, vai pular refeições que outras pessoas consideram normais, vai dizer não para coisas que parecem inofensivas, e fará isso por anos, enquanto observa todos ao seu redor aproveitando a vida e se perguntando por que você está sendo tão esquisito. Depois de atingir os primeiros 100.000, tudo muda, mas aqui está a matemática que ninguém quer ouvir. Não porque você de repente se torna mais inteligente ou sortudo, mas porque os juros compostos finalmente têm material suficiente para trabalhar. Com um retorno anual de 10%, esses 100.000 se transformam em 672.000 em 20 anos, sem que você precise investir mais um centavo. E a máquina começa a funcionar. Mas primeiro vem a construção. Essa é a parte mais difícil. A maioria das pessoas nunca chega lá porque não consegue lidar com a infelicidade de propósito. Conforto agora. É disso que elas precisam. Precisam sentir que estão vencendo agora. Precisam mostrar progresso agora. Então, compram coisas que as fazem se sentir bem-sucedidas e permanecem na miséria para sempre. A dor da disciplina pesa gramas. A dor do arrependimento pesa toneladas. Então escolha uma. O US 100.000 parece impossível com o seu salário. Eu sei o que você está pensando. Você mal consegue economizar US 100. Tudo bem. Comece com US 50. Comece com US 20. O valor não importa ainda. O que importa é que você inverta a ordem de como lida com o dinheiro. Você está pagando a todos os outros primeiro. É aí que você está errando. Aluguel, prestação do carro, cartões de crédito, Netflix, delivery de comida, café, um monte de bobagens. E aí? Se sobrar alguma coisa, talvez você guarde. Isso é o contrário do que deveria ser. Pague-se primeiro, mesmo que sejam R$ 10, mesmo que pareça inútil, porque a riqueza não começa com dinheiro, começa com o hábito. Toda vez que você se paga primeiro, está treinando o seu cérebro para acreditar que seu futuro importa. E essa crença repetida ao longo de meses e anos cria a disciplina que separa as pessoas que constroem riqueza daquelas que ficam estagnadas para sempre. Pense desta forma. Quando você deve dinheiro ao seu senhorio e não paga, o que acontece? Avisos de despejo, ligações, consequências que você não pode ignorar. Mas quando você deve dinheiro ao seu eu do futuro, você deixa passar como se não importasse, como se não houvesse penalidade por não pagar. Esse é o problema. Há sim uma penalidade. Ela só aparece 20 anos depois, quando você não tem nenhuma reserva financeira e nenhuma outra opção. Trate-se como a conta mais importante que você tem, porque ninguém mais vai construir seu patrimônio por você. Não é o seu empregador, não é o governo, não é uma sorte inesperada que vai cair do céu. Só você pode fazer a transição de mal sobreviver para prosperar de verdade. E tudo começa com você tornando esse pagamento a si mesmo inegociável. A companheira de Warren Buffett morou na mesma casa modesta por 70 anos sem ar-condicionado. Ele observou seus amigos ricos construírem casas cada vez maiores e mais luxuosas. E sabe o que ele percebeu?
que eles se tornaram menos felizes, não mais felizes, enquanto ele discretamente construía uma fortuna que eventualmente chegou a 2 bilhões de dólares. Não porque ganhasse mais do que todos os outros, mas porque entendia algo que eles não entendiam. Ter uma casa simples realmente faz a diferença. E ter uma casa realmente luxuosa não te faz muita diferença. O homem poderia ter comprado qualquer casa que quisesse, qualquer carro, qualquer estilo de vida, mas ele escolheu gastar menos do que ganhava durante toda a vida. Enquanto seus amigos ricos continuavam a comprar casas melhores, assumindo hipotecas maiores, custos de manutenção mais altos e impostos prediais mais elevados, ele permaneceu onde estava e deixou seu dinheiro render, em vez de gastá-lo em coisas que o tornavam menos livre. Você acha que precisa melhorar, acha que merece coisas melhores, acha que conquistou o direito de se dar ao luxo de se presentear. E é exatamente por causa desse pensamento que você vai continuar sem dinheiro. Pessoas ricas aparentam ser pobres. Pessoas pobres tentam parecer ricas. Então não caia nessa armadilha. Cada dólar gasto tentando parecer bem-sucedido é um dólar que não trabalha para você, não rende, não compra sua liberdade no futuro. O vizinho com o carro menos luxuoso e as roupas de grife não está vencendo. Ele está apenas performando. E essa performance custa o futuro dele todo mês. Se você tem dívidas no cartão de crédito, está pagando 18% de juros. Então, precisamos falar sobre dívidas. Não dá para prosperar pagando 18%. É matematicamente impossível. Você está tentando construir riqueza, enquanto outra pessoa está extraindo riqueza de você a uma taxa que se acumula contra você a cada mês. Existem apenas 3 maneiras de uma pessoa inteligente falir: bebida, mulheres e alavancagem. As 2 primeiras são autoexplicativas e a terceira é dívida. Você pega dinheiro emprestado para comprar coisas que não precisa para impressionar pessoas que não se importam e se prende a anos de pagamentos que o impedem de construir qualquer coisa. Abra uma exceção para um financiamento imobiliário de uma casa modesta, e só. Para todo o resto, se você não pode pagar à vista, não tem dinheiro. E antes que você reclame que ninguém consegue mais viver assim, entenda isto. Você tem razão. Ninguém consegue viver assim e ainda manter o estilo de vida que você acha que merece. Então, escolha um estilo de vida agora ou a liberdade depois, porque você não consegue os dois. Sempre que alguém lhe oferecer algo com uma comissão alta e um prospecto de 200 páginas, não compre. E aqui vai uma regra que vai te poupar de inúmeros erros financeiros. Você ocasionalmente estará errado, mas ao longo da vida estará muito à frente e evitará muita angústia. Isso se aplica a timeshares, seguros de vida inteira, fundos de investimento com gestão ativa e altas taxas, qualquer coisa que exija que um vendedor o convença de que é uma boa ideia. Você acha que tem um problema financeiro, mas esse não é o verdadeiro problema. Você tem um problema de clareza. Você não sabe para onde vai seu dinheiro. Ele simplesmente desaparece. 6 dólares aqui, 14 ali, 57 no supermercado, por algo que era para ser pasta de dente. Monitore cada centavo por 30 dias. Não importa como você faça isso, aplicativo, planilha, caderno, o que for, só monitore. Quando você vê seus gastos preto no branco, isso te força a prestar contas e você para de fingir que está sendo responsável enquanto faz entregas 5 vezes por semana. Você para de mentir para si mesmo sobre o hábito do café, os serviços de assinatura que você esqueceu, as compras por conveniência que somam centenas de reais todo mês. Consciência é poder, e a maioria das pessoas não quer ter consciência porque ter consciência exige que elas encarem verdades incômodas. Eles preferem continuar confusos e culpar o salário.
mas você não pode consertar o que não monitora, e não dá para construir riqueza sem saber onde estão os vazamentos. Quando você começa a monitorar seus gastos, eis o que acontece. Você percebe que, na verdade, não está falido. Você só está gastando dinheiro com coisas que não importam. E depois que você enxerga isso claramente, não tem como ignorar. Toda compra impulsiva se torna óbvia. Todo desperdício se torna doloroso. E é essa dor que finalmente gera mudança. Compreender tanto o poder dos juros compostos quanto a dificuldade de obtê-los é a essência do entendimento sobre dinheiro. Então, agora precisamos falar sobre juros compostos. A maioria das pessoas não tem ideia do quão poderosa essa força é, porque nunca lhe deram tempo para agir. A primeira regra dos juros compostos é simples: nunca interrompê-la desnecessariamente. Quando você retira dinheiro de investimentos para comprar algo que deseja, você não está apenas gastando esse dinheiro. Você está gastando todo o crescimento futuro que esse dinheiro teria gerado. E está acabando com os juros compostos antes mesmo que eles tenham a chance de se tornarem significativos. A paciência é mais importante que a inteligência quando se trata de construir riqueza. E é por isso que o grande dinheiro não está na compra ou na venda, mas sim na espera. E a maioria das pessoas simplesmente não consegue esperar. Se você não herdou o gene da gratificação adiada, terá que trabalhar muito para superá-lo, porque sem ele, você passará a vida inteira buscando ganhos rápidos e acabará sem nada. Veja o caso da Berkshire Hathaway, e se você excluísse as 15 melhores decisões deles, o histórico seria bem mediano. Não era hiperatividade, era paciência. Esperar pelas oportunidades certas e agir com convicção quando elas surgissem. Lutar um passo de cada vez, dia após dia, e ao final de 20 anos, você terá o que merece. A maioria de vocês está fazendo o oposto, movimentando dinheiro constantemente, seguindo tendências, comprando coisas porque subiram e vendendo porque caíram. Cada vez que fazem isso, pagam taxas, impostos e interrompem o efeito dos juros compostos, o que significa que estão trabalhando contra si mesmos. Para a maioria das pessoas, a resposta certa é simples. Eis o que você deveria fazer em vez disso. Fundos de índice, baixo custo, diversificados, sem grandes atrativos. Você investe regularmente e deixa o dinheiro lá. Não tente prever o mercado. Não tente escolher ações individuais. Não dê ouvidos a quem fala nas redes sociais sobre a próxima grande novidade. A maioria das pessoas não deveria fazer nada além de investir em fundos de índice. Eis o porquê. É perfeitamente racional para alguém que não quer pensar nisso constantemente e não tem motivos para acreditar que possui alguma vantagem como selecionador de ações. Por que essa pessoa tentaria escolher ações se não projeta seus próprios motores elétricos? Então, por que tentaria criar sua própria carteira de investimentos? Fundos de índice são entediantes. E esse é o problema. Eles não te fazem sentir inteligente. Elas não te dão histórias para contar em festas. Elas não geram a descarga de dopamina de pensar que você descobriu algo que os outros não perceberam. Então, a maioria das pessoas rejeita esse conselho e vai atrás de emoções fortes. Depois perdem dinheiro e se perguntam o que aconteceu. A maneira mais segura de conseguir o que você quer é merecer o que você quer. Não se trata de correr atrás, forçar ou apostar na riqueza, mas sim de conquistá-la com paciência, disciplina e acumulação constante ao longo do tempo. Isso não é glamouroso, não é rápido, mas funciona. Você precisa parar de aumentar seu padrão de vida sempre que sua renda aumenta. E isso é algo que ninguém quer ouvir. Isso se chama inflação do estilo de vida. E é o assassino silencioso da riqueza para milhões de pessoas. Quando você recebe um aumento, o que você faz? Troca de carro,
muda para um apartamento melhor, começa a comer fora com mais frequência, compra roupas melhores, se convence de que mereceu. E de repente sua nova renda maior desaparece tão rápido quanto a antiga, menor. Você ganha mais e não consegue economizar nada. O correto é deixar sua renda aumentar enquanto suas despesas permanecem as mesmas. E é assim que a diferença aumenta. É assim que se cria margem de manobra. É assim que a riqueza realmente se constrói. Mas isso exige que você não se importe com o que os outros pensam. Exige que você continue dirigindo o mesmo carro quando poderia comprar um melhor, que more no mesmo lugar quando poderia morar em um lugar maior, que resista a toda tentação de mostrar ao mundo que você está progredindo. Sempre haverá alguém enriquecendo mais rápido que você, e isso não é uma tragédia, é apenas a realidade. Se você passar a vida se comparando aos outros e tentando acompanhá-los, permanecerá pobre para sempre, porque a corrida que você está correndo é contra o seu eu do passado, não contra o seu vizinho. Mozart foi o compositor mais famoso do mundo, mas foi profundamente infeliz durante a maior parte da sua vida. E uma das razões era que ele sempre gastava mais do que ganhava. Se nem Mozart conseguia se safar com esse tipo de comportamento, você também não deveria tentar. Compare isso com um juiz federal que gastou menos do que ganhava a vida inteira porque não havia pensões para viúvas naquela época. Então, ele economizou incansavelmente para garantir que sua esposa estivesse amparada. Quando ele morreu, ela vivia confortavelmente. Um homem escolheu a disciplina e o outro o impulso. Uma família acabou com segurança financeira, a outra na miséria. E o dinheiro que ganharam não era tão diferente assim. Mas o comportamento foi tudo. A maioria das pessoas pensa que construir riqueza exige algum conhecimento especial, alguma informação privilegiada, um golpe de sorte. Mas eis o erro que eles cometem. Não é preciso ser genial, é preciso evitar a estupidez. Não se endivide com coisas que não geram renda. Não interrompa o efeito dos juros compostos. Não tente enriquecer rapidamente. Não gaste dinheiro para impressionar quem não paga suas contas. Não invista em coisas que você não entende. Não confie em vendedores com altas comissões. Não se compare aos outros. Não deixe que o aumento do seu padrão de vida destrua seu progresso. Se você simplesmente evitar esses erros, estará à frente de 90% das pessoas, não por ter feito algo extraordinário, mas por não ter feito as coisas estúpidas que todo mundo faz. O que diferencia as pessoas que realmente constroem riqueza daquelas que apenas falam sobre isso é o aprendizado. Aprendizado constante, incansável, interminável. Em toda a minha vida, nunca conheci uma pessoa sábia em uma área tão ampla que não lesse o tempo todo. Nenhuma. Zero. Você ficaria surpreso com o quanto as pessoas bem-sucedidas leem, e não estou falando de ficar rolando o feed das redes sociais ou assistindo a programas de entretenimento, mas sim de ler livros que expandem a compreensão do mundo, dos negócios, da psicologia humana, da história. Existem respostas que valem bilhões de dólares em livros de $30, mas a maioria das pessoas não os lê porque ler exige esforço e concentração. Adquirir sabedoria é um dever moral, não é algo que se faz apenas para progredir na vida. Faz-se isso porque permanecer na ignorância quando o conhecimento está disponível é uma escolha, e é uma escolha que o mantém na pobreza. Constantemente vejo pessoas ascenderem na vida que não são as mais inteligentes, às vezes nem mesmo as mais diligentes, mas são verdadeiras máquinas de aprendizado. Eles vão para a cama todas as noites um pouco mais sábios do que quando se levantaram. E isso ajuda enormemente, principalmente quando se tem um longo caminho pela frente. Você se vende 1 hora por dia, e aqui está o que você faz. Antes de trabalhar para qualquer outra pessoa,
Você dedica 1 hora para se tornar mais valioso, lendo, aprendendo, praticando uma habilidade, estudando algo que aumente seu valor no mercado de trabalho. A maioria das pessoas não fará isso. Dirão que estão muito cansadas de manhã. Dirão que não têm tempo. Dirão que começarão na semana que vem e a semana que vem nunca chega. Enquanto isso, as pessoas que realmente fazem isso avançam cada vez mais. Não porque sejam especiais, mas porque comparecem todos os dias, enquanto todos os outros apertam o botão soneca. Seu poder aquisitivo está diretamente ligado ao seu valor no mercado. Portanto, se você quer ganhar mais, torne-se mais valioso. Aprenda habilidades pelas quais as pessoas estejam dispostas a pagar. Domine a comunicação. Entenda como resolver problemas. Aprimore suas habilidades, porque o mercado recompensa a competência, não os desejos. Desenvolver uma habilidade que gere alta renda leva tempo, e é aqui que a maioria das pessoas se sente desconfortável. São necessários meses ou anos de prática consistente para começar a dar resultados. E a maioria das pessoas desiste muito antes de chegar lá porque quer resultados imediatos. Essa mesma impaciência as mantém falidas em todas as outras áreas. Elas querem juros compostos sem a espera, querem habilidade sem a prática. Eles querem sucesso sem esforço. E como não conseguem adiar a gratificação, ficam estagnados ano após ano. Se você estiver disposto a fazer o que os outros não fazem por alguns anos, poderá fazer o que os outros não conseguem pelo resto da vida. E essa é a troca: desconforto a curto prazo por liberdade a longo prazo. A maioria das pessoas não fará essa troca, e é por isso que a maioria das pessoas continua sem dinheiro. Inveja, ressentimento, vingança e autopiedade são modos de pensar desastrosos. Portanto, precisamos falar sobre algo que vai te deixar desconfortável. A autopiedade se aproxima bastante da paranoia. E a paranoia é uma das coisas mais difíceis de reverter. Então, se você deixar essas emoções te controlarem, você sabotará todo o seu progresso. Você vê alguém dirigindo um carro melhor e sente inveja. Você vê alguém tirando férias caras e sente ressentimento. Você compara sua situação com a deles e sente que a vida é injusta. E todo esse veneno te impede de fazer o que realmente precisa ser feito. Pare de se preocupar com o que os outros têm. Pare de comparar seu capítulo 3 com o capítulo 20 de outra pessoa. Pare de presumir que a sua aparência representa a realidade. Metade das pessoas que você inveja está afundada em dívidas, financiando um estilo de vida que não podem pagar para impressionar pessoas que não se importam. Sabe o que é verdadeira liberdade? Paz financeira. Não se preocupar com uma emergência de $300. Não precisar pedir permissão para tirar folga. Ser dono do seu tempo em vez de alugá-lo para outra pessoa a cada hora. Isso é liberdade. E você não chega lá tentando parecer bem-sucedido. Você chega lá construindo silenciosamente, quando ninguém está olhando. Riqueza discreta é a arte de ser rico sem que isso se torne assunto para ninguém. Nada de roupas com logotipos, nada de carros de luxo alugados, nada de posts no Instagram sobre o seu sucesso. Apenas um acúmulo silencioso e constante. Quando ninguém espera que você tenha dinheiro, você não sente pressão para gastá-lo e provar que o tem. As pessoas que mais falam sobre dinheiro online geralmente estão sem dinheiro, e as que ficam quietas, que nunca mencionam o assunto, são as que têm milhões investidos em fundos de índice. Elas passam por você no supermercado usando calças jeans de $12 e você nem imagina. São milionárias. E esse é o ponto. Deixe os influenciadores com seus filtros e seus estilos de vida falsos, porque você está construindo algo real, algo duradouro, algo que lhe dê liberdade verdadeira em vez da aparência de sucesso. Você não precisa de um segundo emprego em tempo integral. E aqui está a verdade incômoda sobre renda extra.
Você não precisa se matar de trabalhar 80 horas por semana. Você precisa de fontes de renda discretas que funcionem em segundo plano enquanto você dorme. Venda um produto digital que você criou uma única vez. Licencie fotos de banco de imagens. Trabalhe como freelancer algumas horas por semana. Compre e venda itens no marketplace do Facebook. Escreva roteiros para canais do YouTube. Nada disso é glamouroso. Nada disso vai te tornar viral. Mas US 200 por mês investidos com sabedoria se transformam em US 47 mil em 10 anos, e isso é mais do que a maioria das pessoas tem em sua reserva para aposentadoria. A chave é a sustentabilidade. A correria desenfreada acaba com o fôlego. Sistemas silenciosos se multiplicam. Você não está tentando substituir sua renda da noite para o dia. Você está tentando adicionar camadas que se acumulam ao longo do tempo até que seu pequeno salário tenha uma reserva financeira. A maioria das pessoas rejeita esta ideia porque não parece suficientemente empolgante. Elas querem a grande vitória, o sucesso instantâneo, a viralização. E enquanto perseguem essa fantasia, perdem de vista as oportunidades simples que estão bem à sua frente e que poderiam realmente mudar sua situação. Você só precisa ficar rico uma vez. E esta é a coisa mais importante que posso te dizer sobre dinheiro. Você não precisa escalar essa montanha 4 vezes, apenas uma, mas essa única vez exige que você pare de se sabotar. Abra uma segunda conta bancária em um banco completamente diferente, sem cartão de débito e sem aplicativo no seu celular. Apenas um cofre digital. Toda vez que receber seu pagamento, automatize uma transferência, mesmo que sejam apenas $25. E esse dinheiro agora está fora de alcance, fora da vista, fora da mente, mas ainda lá daqui a 12 meses. É assim que pessoas com salários baixos economizam acidentalmente US 1.500, US 5.000, US 10.000 ao longo do tempo. Elas não dependem da força de vontade. Elas eliminam a opção de gastar. Vivemos em um mundo de fácil acesso, onde um toque faz suas economias desaparecerem em uma compra de US 64 na Amazon. Então, você não consegue vencer a dopamina na disciplina. Nem tente. Em vez disso, seja mais esperto. Automatize tudo. Transferências de poupança, contribuições para a aposentadoria, pagamento de contas, depósitos em investimentos, porque quanto menos você depender da força de vontade, maiores serão as suas chances de sucesso. Você não está tentando se tornar um gestor financeiro em tempo integral. Você está tentando enriquecer discretamente. E a automação funciona mesmo quando você está cansado, estressado ou distraído. Disciplina é ótima, mas a automação é melhor, porque a automação não se importa com como você se sente. Ela simplesmente executa dia após dia, mês após mês, ano após ano. Enquanto todos os outros estão tentando se manter motivados, seu sistema está construindo riqueza em segundo plano, quer você pense nisso ou não. A riqueza não se constrói com uma única decisão. E aqui está a verdade final que a maioria das pessoas nunca aceita. Ela se constrói por meio de uma série de pequenas decisões tomadas consistentemente ao longo de décadas. Pague-se primeiro. Monitore seus gastos. Evite dívidas. Não interrompa o efeito dos juros compostos. Continue aprendendo. Controle a inflação do seu estilo de vida. Crie fontes de renda. Automatize tudo. Nenhuma dessas dicas isoladamente vai te enriquecer no mês que vem. Mas todas elas juntas, aplicadas consistentemente por 10 ou 20 anos, transformarão completamente sua vida financeira. Você passará de viver de salário em salário para ter opções, de ansiedade para tranquilidade, de dependência para liberdade.
As pessoas que têm sucesso não são mais inteligentes do que você, nem têm mais sorte.